Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, mais do que adaptar a lei à região autónoma da Madeira, a Lei Geral de Trabalho à região autónoma da Madeira em funções públicas, era muito urgente que o Governo Regional reestruturasse a administração pública regional. Nós temos uma administração pública regional criada a partir de 1976, no início do processo autonómico. E a verdade é que se passaram 40 anos e a administração de hoje é em tudo idêntica à dos anos 80. Ora, a Madeira mudou, a dinâmica económica é outra, as necessidades da população são outras, há o envelhecimento da população e a baixa de natalidade, e isso provoca também novas necessidades, e a verdade é que a administração pública mantém-se praticamente intacta em relação às décadas anteriores. E quando o Sr. Vice-Presidente do Governo diz que houve uma redução de cerca de 4.000 funcionários públicos, isso teve a ver naturalmente com o processo de reformas, isso teve naturalmente a ver também com o facto de, nos últimos anos, estarem barradas as entradas na função pública. Não teve a ver com reestruturações de serviços que são absolutamente necessários. Porque, Sr. Vice-Presidente do Governo, nós sabemos que existem serviços públicos com funcionários a mais. E poderia dar aqui alguns exemplos. Mas vou talvez dar o exemplo daqueles serviços. Há serviços públicos com funções, com gente a mais. Olha, o setor público empresarial, que tem a ver com a administração, tem gente a mais. Tem gente a mais. Há várias secretarias regionais com gente a mais. Agora, o que sobra nos lados, falta no hospital. Falta em algumas escolas. E é essa reestruturação que tem que ser feita. Nós temos que reduzir nas gorduras da administração pública direta para alimentar quem está magro, como o setor da educação e o setor da saúde. E esta reestruturação que tem que ser feita nos próximos tempos, mas com urgência, na região autónoma da Madeira. Este diploma não oferece dúvidas ao CDS-PP, porque vem no sentido de criar um conjunto de medidas destinadas aos trabalhadores das funções públicas e também desburocratizar alguns procedimentos, criar um suplemento visando os trabalhadores que estão em situações de mobilidade profissional e também quanto à previsão anual de recrutamentos autorizados. Mas a questão, talvez mais emblemática, tem a ver com o número de dias de férias que passa de 22 para 25, repondo um direito anterior a 2012 e que, na altura da Troika, foi suspenso tanto no país como nas regiões autónomas. Agora, Sr. Vice-Presidente do Governo, não é apenas dando mais dias de férias aos funcionários públicos que eles serão motivados para fazer um melhor trabalho. É preciso criar outras condições de reconhecimento do mérito, da excelência, do esforço e do trabalho entre os funcionários públicos. Não podemos nivelar por baixo também na função pública, temos que nivelar por cima, reconhecendo quem se esforça, quem trabalha, quem tem mérito e quem dá o melhor servindo às populações. E também é necessário alertar para a distorção que se vai introduzir entre aqueles que são funcionários públicos e aqueles que são funcionários de empresas privadas. E, portanto, há que começar a pensar, Sr. Vice-Presidente do Governo, em concertação com associações patronais e com os sindicatos, na possibilidade também de os trabalhadores da privada poderem ter 25 dias de férias anuais. Diga, Sr. Deputado. E, portanto, não, vindo do CDS, é assim. Nós temos que reconhecer todos. E, portanto, o Governo Regional, que agora está a reconhecer que os funcionários públicos devem ter 25 dias de férias por ano, não se percebe porque é que o mesmo partido desse Governo Regional não entende que os funcionários dos privados, das empresas privadas, devem ter o mesmo número de dias de férias. É porque muitas vezes dizemos que o Estado trata
os madeirenses como portugueses de segunda. E o Governo Regional vai ter trabalhadores de primeira, os funcionários públicos e trabalhadores de segundas da privada? Esta é a questão que eu ponho à consideração no Parlamento.